Já finalizando aqui a carreira, depois de fazer o último bloquinho de 3 pontos altos juntos, eu vou fazer mais 3 pontos altos, um em cada ponto de base, e finalizo a carreira com um ponto baixíssimo na terceira corrente que iniciei. Então, ficou dessa forma, ok? Então, aqui eu vou cortar o fio. Vou arrematar essa última sobra aqui e a primeira sobra do círculo mágico. Com o fio já arrematado, então ficou dessa forma. Você vai precisar de 2 motivos como esse aqui para fazer o fundo da bolsa. E para fazer a lateral do fundo, nós vamos fazer 2 motivos desse aqui, que é um meio motivo. Para fazer o meio motivo, eu começo fazendo um círculo mágico, conduzo o fio aqui por dentro e faço aqui uma correntinha para prender o fio. Agora, vou fazer 7 pontos baixos. Feitos 7 pontos baixos, eu vou puxar aqui o fio do círculo, para que ele se feche. Venho aqui no primeiro ponto baixo e prendo com um ponto baixíssimo. Então, ficou dessa forma. Agora, vou subir 3 correntes, passo para o próximo ponto de base e faço um bloquinho de 2 pontos altos. Passo para o próximo ponto de base e faço mais 2 pontos altos. Eu vou fazer um total aqui de 6 vezes de 2 pontos altos no mesmo ponto de base. Já fiz aqui 2 vezes, passo para o próximo ponto de base, faço mais 2 pontos altos. Então, já fiz aqui 3 vezes, vou fazer mais 3 bloquinhos de 2 pontos altos no mesmo ponto de base. Já finalizado, então, ficou dessa forma. Eu não vou fechar a carreira, aqui embaixo vai ficar sempre assim reto. Então, para iniciar agora a próxima carreira, eu vou fazer 3 correntes, viro o trabalho, passo para o próximo ponto de base e faço 2 pontos altos. No próximo ponto de base, faço apenas um ponto alto. No próximo ponto de base, faço 2 pontos altos. E no próximo, faço apenas um ponto alto. Eu vou fazer essa mesma sequência aqui por toda a carreira e volto finalizando com você. Já finalizando a carreira, faço aqui o último ponto alto, então ficou dessa forma. Para fazer agora a próxima carreira, faço novamente 3 correntes, viro o trabalho, passo para o próximo ponto de base, faço um ponto alto. No próximo, também faço um ponto alto. No próximo ponto de base, vou fazer 3 pontos altos. Agora, vou fazer 5 pontos altos, um em cada ponto de base. Feitos 5 pontos altos, um em cada ponto de base, no próximo ponto de base, eu faço novamente 3 pontos altos.
Agora, volto a fazer 5 pontos altos, um em cada ponto de base. Feitos 5 pontos altos, um em cada ponto de base, no próximo ponto de base, eu faço 3 pontos altos. E agora, vou finalizar a carreira fazendo 3 pontos altos, um em cada ponto de base. Então, ficou dessa forma. Para fazer agora a próxima carreira, que será aqui a última carreira, nós fazemos novamente 3 correntes, viro o trabalho, vou fazer mais 3 pontos altos, um em cada ponto de base. No próximo ponto de base, vou trabalhar 3 pontos altos, no mesmo ponto de base. Agora, faço 7 pontos altos, um em cada ponto de base. Feitos 7 pontos altos, no próximo ponto de base, eu trabalho 3 pontos altos no mesmo ponto de base. Agora, volto a fazer novamente 7 pontos altos, um em cada ponto de base. Feitos 7 pontos altos, no próximo ponto de base, eu volto a fazer 3 pontos altos no mesmo ponto de base. E agora, para finalizar a carreira, vou fazer 4 pontos altos, um em cada ponto de base. Então, ficou dessa forma. Aqui você vai cortar o fio, arrematar essa sobra, mais essa outra sobra aqui do meio. Arrematado, então, aqui essa parte, você vai precisar de um segundo meio módulo, como este aqui. Nós vamos utilizar 2 aqui nas laterais do fundo da bolsa. E agora, nós vamos costurar os nossos módulos. Nós vamos colocar aqui 3 módulos. No meio desses 3 módulos, eu vou costurar aqui os 2 módulos inteiros aqui do fundo da bolsa. Vou colocar uns marcadores aqui para saber exatamente aqui onde eu vou fazer a costura, para você ter uma ideia melhor aí na sua casa. Aqui nessa parte de cima, eu vou pegar uma das laterais aqui do meu módulo com elos. Então, aqui, para fazer o fundo, então, eu vou encostar e vou fazer essa quina aqui de baixo. Então, aqui o fundo, eu vou colocando os marcadores para você poder visualizar melhor. Então, aqui no fundo, eu vou costurar na lateral de baixo do módulo de elos, em um dos módulos e aqui no outro módulo. Então, a minha costura vai vir aqui, assim e assim. Aqui na outra lateral, vai ser da mesma forma. Aqui, nós vamos costurar, unindo aqui um elo ao outro, aqui uma lateral à outra.
E aqui, nessa parte aqui, nós vamos fazer da mesma forma. Primeiro, nós vamos costurar esses 3 módulos aqui, as laterais deles, aqui no fundo. Deu para você entender, né? As 2 peças do fundo vão ficar aqui ao meio, unindo aqui nesses primeiros 3 módulos aqui com os elos, ok? Eu vou fazer a costura com esse meu fio colorido, que é essa mescla de colorido que eu tenho aqui na bolsa. Então, vou fazer a costura da minha bolsa toda aqui com esse fio. Para fazer a costura, eu vou prender o fio na agulha. Só que eu vou costurar pela parte do avesso. Então, eu vou virar esse módulo aqui, que eu tenho de elos, as partes da frente vão ficar aqui, uma de frente para a outra, e eu vou trabalhar aqui nessa lateral que eu fiz a marcação, vou descer aqui trabalhando por essa lateral. Então, eu vou passar o meu fio bem aqui na quina, onde eu tenho os 3 pontos altos juntos, bem aqui no ponto alto do meio, eu vou pegar aqui a alcinha de cima de um dos módulos e aqui no outro módulo também pego aqui apenas a alcinha de cima. Conduzo o fio aqui por dentro. E aqui eu vou fazer um ponto baixíssimo. Passo para o próximo ponto de base, pego uma alcinha de um módulo e outra alcinha do outro. Sempre aqui as alcinhas de cima. E faço um ponto baixíssimo. Tirar o meu marcador daqui, que eu já sei que eu vou costurar aqui nessa lateral até eu chegar no próximo bloquinho de 3 pontos altos juntos. Chegando aqui no bloquinho de 3 pontos altos que tenho juntos aqui, vou parar minha costura bem aqui no ponto do meio. Então, aqui pelo avesso, você terá essa visão. E vou voltar aqui na parte de trás, na parte da frente, e você terá aqui uma das laterais do módulo já costuradas, vai ficar assim. Então, nós temos aqui a primeira costura. Aqui eu vou unir essa lateral aqui desse módulo, aqui do módulo liso, que será o fundo da bolsa. O que eu vou fazer agora é vir trabalhando aqui. Então, eu vou virar esse módulo que eu tenho aqui, vou virar para cima desse aqui do meio. Eu vou pegar aqui, eu tenho o bloquinho aqui de 3 pontos altos juntos. Vou passar minha agulha aqui pelo ponto de base, aqui do meio. Vou colocar minha laçada de volta aqui que ela saiu. Puxo o fio e passo aqui por dentro do ponto de base. Desse módulo liso que eu tenho aqui, que vai ser o fundo da bolsa. E agora, vou descer novamente, fazendo a costura, pegando sempre a alcinha de cima de um dos módulos, passo para uma agulha aqui para o próximo módulo, pego apenas a alcinha de cima e desço aqui pela lateral, fazendo pontos baixíssimos. Você vai descer pela lateral, trabalhando os pontos somente até o próximo bloquinho
de 3 pontos altos juntos. Chegando aqui no bloquinho, no ponto do meio, aqui na outra lateral da mesma forma, você vai fazer aqui o último ponto baixíssimo. Viro novamente aqui na frente para ver como está. Então, ficou dessa forma. A minha agulha tá aqui nessa lateral. Aqui eu vou costurar agora esse outro módulo que tenho aqui do fundo da bolsa. Então, aqui nós ficamos com essa lateral costurada, essa aqui desci aqui pelo meio. Para fazer aqui essa outra lateral, eu vou prender novamente o meu fio e vou costurar aqui essa lateral e depois vou unir aqui uma das partes aqui do meio motivo. Esse meio motivo, ele no final vai ficar dobrado dessa forma. Então, quando nós viermos trabalhando com ele, ele vai pegar aqui na lateral desse motivo amarelo que eu tenho aqui. Então, eu vou costurar essa parte aqui do fundo, aqui com esse, e vou pegar essa outra lateral aqui do meio motivo. Só que aqui você vai costurar aberto. Tô deixando aqui fechado só para te mostrar como vai ficar. Eu vou colocar aqui um prendedor. Para te mostrar aqui as duas laterais que eu vou fazer a costura. Então, vou virar aqui para você ver. Então, nós temos preso aqui uma das laterais aqui do fundo da nossa bolsa. E novamente eu vou cortar esse fio. Agora, eu vou colocar o outro módulo aqui. Vou costurar essa lateral aqui e essa aqui que tá solta aqui ainda, esse aqui do fundo. Então, vou fazer essa costura da mesma forma que fizemos aqui e volto te mostrando já ela aqui já costurada. Então, costurei também essa parte aqui, vim aqui e desci por aqui. Tem umas sobras do fio aqui. Depois, nós vamos arrematar todas essas sobras de fio. Então, aqui na parte de trás, até agora está dessa forma. Então, o que eu vou fazer agora é colocar essa outra lateral aqui da mesma forma que coloquei essa aqui. Então, eu vou agora fazer essa costura aqui, unindo, vou colocar novamente aqui um marcador para você poder visualizar bem onde eu estou falando. Então, vou fazer essa união aqui dessa lateral. E aqui também. Vou fazer essa costura aqui. Então, aqui por onde eu tenho os marcadores, eu vou vir aqui, vou costurar essa lateral aqui e subo aqui, prendendo também esse meio módulo já aqui na nossa bolsa. Finalizada aqui a costura de uma das laterais, aqui do meio módulo, então, aqui também eu vou cortar o fio. Então, ele ficou preso só por uma lateral, aqui como nós fizemos aqui, né, nesse lado de cá. Então, nós temos aqui
os 2 módulos inteiros aqui do fundo da bolsa costurados e os módulos aqui, o meio módulo posicionado aqui. Então, eu tenho essa lateral dele aqui solta e aqui a parte de baixo também. O que eu vou fazer aqui agora é fazer essa costura aqui desse meio módulo. Para isso, eu vou virar ele aqui, vou dobrar ele, vou costurar apenas essa parte reta aqui da parte de baixo. Essa parte aqui vai continuar solta, aqui como nós temos. Para fazer essa costura, eu vou costurar com o mesmo fio que eu fiz aqui o módulo. Então, eu tenho aqui o meu fio rosa. Vou prender o fio na agulha. Vou virar aqui. Com o fio preso aqui na agulha, o meu meio módulo está dobrado aqui pelo avesso. Eu venho aqui na base. Vou pegar as 2 alcinhas, como estávamos fazendo antes, com os pontos de base, para prender um módulo no outro. E vou fazer um ponto baixíssimo. Agora, eu vou costurando aqui uma lateral a outra dessa parte reta, sempre fazendo aqui os pontos baixíssimos, até fechar aqui toda essa lateral. Já terminando aqui a lateral, aqui eu vou cortar o fio. Então, aqui nós temos aqui essa primeira lateral, aqui vai ficar fechada dessa forma. Vou fazer o mesmo aqui com essa outra lateral. Venho aqui nessa parte aqui de baixo, na parte reta, e vou costurar da mesma forma que costurei essa parte de cá, ok? Essa parte aqui desse outro módulo, o que nós vamos fazer agora é dobrá-los, eles vão ficar dobrados, e eu vou costurar essa lateral trazendo, vou costurar aqui e aqui nessa outra ponta. Então, essa parte aqui vai ficar dessa forma. Vou costurar aqui, nessa lateral aqui e virando lá pro outro lado. Então, nós vamos fazer isso pelo avesso. Então, vou virar minha peça aqui pelo avesso, esse meio módulo. Venho aqui no cantinho, pego aqui no outro módulo, aqui do fundo da bolsa. E vou fazer a costura da mesma forma. Sempre trabalhando os pontos baixíssimos e pegando apenas a alcinha de cima do ponto de base. Chegando aqui no bloquinho de 3 pontos que nós temos aqui na base, que no módulo aqui inteiro, chegando aqui nesse bloquinho e aqui também nessa lateral aqui do meio motivo. Então, chegando aqui ao nosso último ponto. Que nós vamos cortar o fio.
Então, nós costuramos aqui em uma lateral, passamos aqui pela costura que fizemos para unir aqui o fundo desse meio motivo e passei até o bloquinho aqui de 3 pontos. Quando nós virarmos aqui para frente, você terá então essa visão aqui. Virar aqui pela ao outro lado, você vai ver que a sua bolsa vai ficar com a quina reta aqui no canto. E virando aqui para o outro lado, você vai ver que o fundo da bolsa agora aqui já vai ficar dobrado. Nessa outra lateral, que nós temos ele solto ainda, você vai fazer da mesma forma. Vai fazer essa costura para costurar aqui a parte de baixo do módulo. E depois você vai fazer a costura aqui também com fio colorido para unir essa lateralzinha aqui nesse módulo aqui que nós temos aqui do canto. Então, vai ficar assim, da mesma forma que fizemos na outra lateral. Eu vou fazer, então, essa costura aqui dessa lateral e volto trabalhando com você. Com os dois cantos aqui do fundo da bolsa já costurados, então, ficou assim. E esse aqui é o primeiro canto que havíamos costurado. Então, nós temos 3 módulos aqui. O que nós vamos fazer agora, essa parte que nós vamos fazer agora é mais simples do que essa parte aqui do fundo que fizemos. Agora, nós vamos ir costurando os outros módulos dessa forma aqui. Eu vou intercalando as cores. Eu vou colocar 6 módulos aqui na parte de baixo. Aqui nós já temos 3 módulos. Então, aqui eu vou colocar um outro módulo dessa forma aqui, como costurei esse. Coloco um outro aqui. Então, aqui eu vou intercalar. Aqui eu tenho esse primeiro que eu tenho aqui é o natural com fio dourado e depois eu tenho o melancia e depois o amarelo. Então, vou colocar aqui o melancia, um natural e um amarelo. Vou costurar eles aqui e depois vou unir nessa parte aqui de trás. Pegando aqui essa outra parte aqui do forro, aqui na parte de trás que está solta ainda, então vai ficar assim. Então, nós vamos costurar essa lateral aqui, vimos aqui, voltamos aqui. Voltamos nessa aqui e depois aqui embaixo e costuramos nesse aqui. Aí, nós vamos fechar a parte de baixo aqui da nossa bolsa. Depois, nós vamos fazer o mesmo processo, formando a segunda carreira aqui, sempre com 6 módulos. Quando você fechar os 6, vai ficar como essa parte aqui. E depois eu faço ainda mais uma terceira carreira, trabalhando aqui com os módulos, formando aqui uma terceira carreira. Então, vai ficar assim. Serão sempre 6 módulos. Não tem importância que você costure eles todo pra cá, que quando você virar, ele vai pegar nessa parte aqui da bolsa. Então, nós vamos colocar esses 3 módulos, fechando aqui, depois mais 6 aqui na segunda carreira e mais 6 aqui na terceira carreira. Eu vou completar essa parte aqui, vou fazer essa costura dos outros módulos e volto te mostrando como ficará. Com todos os módulos costurados, então ficou dessa forma.
Aqui nós temos a parte de baixo, que é o fundo aqui da nossa bolsa. E fizemos aqui 3 carreiras aqui com os módulos. Em cada uma das carreiras, nós temos aqui 6 módulos. Ok? Finalizada essa parte, aqui eu tenho a parte de fora da bolsa, vou mostrar aqui para você o avesso. Eu já arrematei todos os meus fios. Agora, nós vamos fazer a alça da nossa bolsa. Para fazer a alça, eu vou trabalhar com o mesmo fio que eu fiz aqui o fundo da bolsa. Então, a primeira parte da alça vai ser com esse fio aqui, que no caso aqui do meu é o fio rosa. Então, eu vou prender o fio na agulha. E vou fazer 10 correntes. Feita aqui as 10 correntes, eu vou contar aqui 3, 5 correntes depois da agulha. Nessa quinta corrente, vou fazer um ponto alto. E agora, vou fazer mais um ponto alto em cada corrente que tenho aqui na base. Então, ficou dessa forma. Contando aqui com essas correntes que ficou aqui para virar, contando elas como ponto alto, eu terei aqui 7 pontos. Para fazer a próxima carreira, você faz apenas 2 correntes, vira o trabalho, e a partir do próximo ponto de base, você faz 6 pontos altos, um em cada ponto de base. Então, você terá aqui um total novamente de 7 pontos, contando com essas 2 primeiras correntes. Novamente, 2 correntes, vira o trabalho. No próximo ponto de base, você faz um ponto alto e vai fazer um ponto alto em cada ponto que tem aqui na base. Nós já estamos aqui fazendo a terceira carreira. Vamos fazer um total de 40 carreiras da mesma forma. Então, eu já estou aqui finalizando a terceira carreira. A partir dessa aqui, eu vou fazer mais 37 carreiras. Será um total de 40 carreiras, trabalhando assim. Eu vou completar as minhas e volto trabalhando com você. Feita aqui as 40 carreiras, então, ficou dessa forma. Ok? A partir daqui, eu vou cortar o fio. Passo a ponta aqui por dentro da laçada. Então, nós temos aqui a base para alça. Agora, nós vamos fazer aqui 3 carreiras para dar acabamento aqui na nossa alça. A primeira carreira que eu vou fazer é com fio melancia, aqui em tom de melancia. Eu vou prender o fio na agulha, vou começar aqui por uma das laterais, que eu faço esse pedaço aqui, depois vou trabalhar as outras carreiras para você ver. Eu vou trabalhar aqui prendendo, fazendo um ponto baixo, prendo o fio aqui na base, nesses pontos laterais. Em cada um desses pontos, eu vou fazer 2 pontos baixos. Como os pontos ficam atravessados, então, você vai trabalhar 2 pontos baixos em cada um deles. Chegando aqui na pontinha, para passar aqui para outra lateral, vou fazer um ponto baixo aqui, nessa correntinha aqui de cima, para passar aqui de uma quina para outra, eu faço 2 pontos baixos aqui nessa mesma corrente.
viro o trabalho. E agora, com os pontos aqui na mesma direção que eu vou trabalhando, aqui eu faço um ponto baixo em cada ponto de base. Chegando aqui nesse ponto aqui, que eu tenho aqui na quina para passar de uma lateral para outra, eu faço novamente 2 pontos baixos aqui no mesmo ponto de base. Viro o trabalho, um pouquinho aqui mais para baixo, no mesmo ponto de base, eu vou fazer um ponto baixo. E vou aproveitar e vou prendendo agora aqui essa sobra de fio que eu tenho. Então, vai ficar dessa forma. Depois que você fazer toda essa primeira carreira aqui de acabamento, com o fio melancia, você vai vir aqui no final, finalizar com um ponto baixíssimo, puxa a ponta aqui um pouquinho para baixo e amarra uma ponta na outra. Vou alongar aqui um pouquinho o meu fio. Então, essa aqui será a primeira carreira dessa de acabamento. Depois, você vai fazer uma com fio natural, com fios dourados. Então, vou prender o fio na agulha e vou trabalhar aqui da mesma forma. Agora, essa carreira aqui já vai ser um pouquinho mais fácil, que aqui, você, como contornamos tudo com pontos baixos, você vai sempre trabalhar um ponto baixo em cada ponto de base. Chegando aqui nesse ponto que você tem aqui na quina, para passar aqui de uma lateral para outra, você faz 2 pontos baixos. E volta agora a fazer um ponto baixo em cada ponto de base. Então, vai ficando dessa forma. Para completar, você vai fazer a terceira carreira aqui de acabamento da mesma forma. Agora, já trabalhando com fio colorido mesclado. Prende o fio na agulha e vai fazer a carreira da mesma forma que fez as outras. Sempre trabalhando um ponto baixo em cada ponto que você tem na base. Quando chega aqui no ponto que você tem aqui na quina para passar de uma lateral para outra, você faz 2 pontos baixos no mesmo ponto de base, vira o trabalho e continua fazendo um ponto baixo em cada ponto de base. Então, vai ficar dessa forma. Então, você vai completar aqui toda aqui a lateral, trabalha aqui a primeira carreira de acabamento aqui, fazendo os pontos baixos por toda a alça com fio melancia. Depois, vai fazer uma segunda carreira com fio natural, com fios dourados, e depois faz uma terceira carreira com fio colorido mesclado. Então, vou completar aqui a minha alça e volto trabalhando com você. Com a alça já finalizada, então, ficou dessa forma. Então, eu tenho uma alça pronta, tenho aqui a minha segunda alça, e para fazer a palhinha de fechamento da sua bolsa, você vai fazer da mesma forma. Trabalhar as 10 correntes, volta na quinta corrente, faz os 7 pontos, e nós vamos fazer aqui um total de apenas 8 carreiras. Feitas as 8 carreiras de pontos altos, que eu trabalhei aqui com fio rosa, depois você vai fazer as 3 carreiras em volta, da mesma forma que fez na alça. São 3 carreiras de pontos baixos. Sempre utilizando as mesmas cores que você utilizou para fazer a alça. Então, aqui eu tenho a alça da bolsa e aqui eu tenho uma pala aqui, porque nós vamos fazer o fechamento da bolsa. Para fazer acabamento aqui nas alças, eu vou colocar um botão de madeira. Então, eu tenho meu botão aqui e vou colocar ele bem aqui
para que os fios fiquem em cima dessa primeira carreira que fizemos aqui com pontos baixos. No caso aqui da minha carreira, é o tom de melancia. Então, eu vou prender o meu botão aqui com o mesmo fio que eu tenha aqui na base. Então, vou aqui pegar um pedacinho do fio aqui, melancia. Passar do fio aqui pelo botão, eu vou colocar aqui na base. Então, aqui eu vou amarrar, fazendo a sequência dos 3 nós. Então, vai ficar assim. Eu vou fazer isso na outra ponta da minha alça, aqui pra pala, que vai ser de fechamento da nossa bolsa. Aqui nós vamos aplicar agora o botão magnético. Nessa parte aqui da pala, eu vou colocar a parte do botão de encaixe. E na bolsa, eu coloco a parte magnética. Eu vou vir aqui no avesso, aqui da minha pala, nessa carreira aqui com tom de ponto melancia, e vou encaixar o meu botão. Vai ficar dessa forma. Aqui na parte da frente, sai aqui pra fora o ganchinho aqui do botão. Aqui eu vou colocar a chapinha de metal que tem no botão. Vou colocar ela aqui. E aqui eu vou apertar uma parte na outra. Então, eu vou pegar a minha agulha de crochê, com a ajuda da agulha, eu aperto aqui o botão. Aqui em cima, eu vou colocar para fazer acabamento o meu botão de madeira. Então, vai ficar assim. Como o meu botão de madeira agora eu não vou poder colocar ele, passar o fio aqui e amarrar aqui na parte de trás, que aqui eu tenho o botão magnético, o que eu vou fazer é passar o fio aqui para fazer o acabamento, como eu fiz com esse outro botão. Vou colar com a minha cola jeans aqui da Acrylex. Como eu tenho as sobras do barbante aqui, vou passar a cola aqui em cima da sobra do barbante. Venho aqui e vou colar o meu botão. Enquanto essa parte aqui cola, agora eu vou aplicar essa outra parte magnética aqui na nossa bolsa. Então, venho aqui na bolsa. Eu tenho aqui esse módulo aqui do meio. Bem aqui no meio do elo, eu vou colocar o meu botão magnético. Então, vou abrir aqui. Eu tenho esse elo que fica aqui, mas esse pedacinho dele que vai pegar aqui no meio. E aqui eu vou passar o meu botão entre 2 pontos de base. Com o botão já fixado no lugar, eu vou pegar agora aqui a minha tira aqui de fechamento. Pego aqui o botão e coloco ele aqui no local. Com a tira aqui no local, eu vou colocar aqui agora a outra parte, aqui na parte de trás, e vou costurar.
Nesse momento também nós vamos costurar as alças. Eu já costurei aqui uma das alças, mas vou te ensinar a costurar a próxima alça. Então, você vai posicionar a sua tira aqui, junta aqui um módulo ao outro e coloca ela aqui na parte de trás. Aqui na parte de trás, vou virar aqui. Eu deixo ela lá no botão, fixado lá, para que ela fique na posição correta e trago a outra parte aqui para trás. Vai ficar assim. Aqui, eu vou passar, aqui vou trabalhar com fio colorido mesclado. Passo ele aqui, deixo uma sobra do fio, vou segurar aqui. Passo aqui na bolsa e trago aqui na pala. Posiciono aqui, seguro com a mão e costuro, fazendo os pontos alinhavos. Sempre passando aqui na última carreira que fizemos aqui com fio colorido mesclado. E agora eu vou trabalhando aqui os pontos alinhavos. Chegando aqui na outra lateral, eu vou virar aqui para a parte interna. Soltar o botão aqui. Viro aqui para a parte interna e agora eu vou fazer essa costura aqui da ponta aqui do módulo. Então, trago aqui o fio aqui para a parte de trás. E aqui eu vou costurar. Quando você chega aqui nessa parte aqui do meio, que você tem um fio rosa, eu vou trabalhar aqui costurando essa parte, mas pegando apenas a alcinha de dentro aqui do ponto. Para que o seu fio colorido não vaze para o outro lado do direito. Então, com a minha costura pronta, eu vou aproximar aqui dessa primeira sobra que nós deixamos aqui reservada. E agora eu vou amarrar aqui uma ponta na outra. Então, aqui você tem aqui a pala costurada aqui na parte de trás. E aqui na frente nós temos o botão, então ficará dessa forma. Eu já tenho aqui uma das alças presas aqui. Agora, nós vamos prender a próxima alça para você ver como é que eu vou fazer a posição aqui da alça. Aqui nas alças, para prender a alça, eu tenho aqui dois módulos aqui laterais. Tem esse módulo aqui do meio, que vai ficar essa aba de fechamento. E aqui em cima tenho dois módulos laterais. Então, eu vou pegar uma das minhas alças, tendo cuidado de deixar aqui ela virada sempre aqui para o direito. Vou posicioná-la aqui, pegando aqui duas carreiras do módulo. Então, vou costurar ela aqui. Já a ponta dela vai chegar aqui nos elos que tenho ao meio. Então, vai ficar assim, para que ela fique bem firme aqui. E na outra lateral, da mesma forma. Agora, eu vou fazer a costura da mesma forma que costurei aqui a alça de fechamento. Finalizada aqui a costura, então, na parte de trás, você terá essa visão com a pontinha da alça de fechamento aqui ao meio. E aqui na frente, será essa visão.
Já costurei aqui as 2 alças, aí na sua casa, você também vai costurar as suas 2 alças. Então, nós temos aqui a nossa bolsa sacola finalizada. Ficou dessa forma. Espero que vocês tenham gostado. Para vocês que gostaram, eu quero pedir você para nos ajudar a divulgar o nosso trabalho, curtindo os nossos vídeos e compartilhando em suas redes sociais. E para você que ainda não se inscreveu em nosso canal, quero te convidar para se inscrever. Clique no sininho que tem logo acima aí na página, para que você não perca nenhuma das novidades que vem aparecendo por aqui. Ok, meninas? Encontro vocês então nas nossas próximas videoaulas. Beijinhos e até mais.